hospital ou até coisa pior, ok? Falando em coisa pior, meu querido maestro Vladimir Menezes, aquela outra trilha, por favor. Você lembra daquela professora que foi condenada por estuprar um aluno, uma criança, numa escola pública do litoral norte? Foi em Capão da Canoa, né? Segundo a sentença da Justiça Gaúcha, os abusos promovidos por esta mulher adulta, casada e com filhos, aconteceram de forma contínua ao longo de 1 ano. Professora adulta, casada e com filhos pequenos. Sabe quantos anos tinha a vítima? Durante 1 ano, ela manteve relações sexuais com esse guri de 13 anos. A mãe do adolescente foi alertada sobre o ocorrido após relatos de que os dois teriam sido vistos se beijando dentro da escola. Olha que ponto chegou. A repórter Gabriela Dias, cadê a Gabi Dias? Pode colocar aqui no telão. A Gabi Dias, direto da nossa redação integrada, traz novidades sobre esse caso e a nossa produção conseguiu conversar com a mãe do guri, né, Gabi Dias? Boa tarde. Oi, Mota, boa tarde para você, para todo mundo que nos acompanha. Exatamente, a mãe procurou, né, a nossa produção, claro, para dar a versão dela, para explicar como é que ela descobriu esse caso, porque, claro, né, o primeiro pensamento é como é que uma mãe, né, permitia esse relacionamento, se ela sabia. Então ela também quis explicar o lado dela e a gente vai dar essa versão agora. Como você bem comentou, essa professora então já foi condenada a 14 anos de prisão em regime fechado. De acordo com a sentença, né, os abusos aconteciam, como você falou, de forma contínua ao longo de 1 ano, quando a vítima tinha apenas 13 anos de idade. Em certo momento, então, a mãe do adolescente, depois de relatos que eles estavam se beijando na escola, ficou sabendo dessa história. Inclusive, no final do ano passado, do ano de 2024, o irmão da vítima achou mensagens íntimas trocadas então por ele e pela professora no celular dele. Quando foi apontado então que os dois chegaram a viajar juntos em um certo momento sem sequer o conhecimento da família. Fica um ponto de interrogação, né? O que a família achava que esse menino estava fazendo, se ele mentiu, enrolou a família ou a professora teve algum envolvimento nessa história. De acordo com a mãe do menino, o caso então teria começado em dezembro de 2023. Na manhã de hoje, a nossa produção conversou com essa mãe e a gente acompanha um trecho dessa conversa agora ao vivo na tela do Boa Tarde. A gente teve que se mudar de endereço, porque ela estava rondando a casa, tivemos que fazer uma medida protetiva e foi uma função, assim. Ela ficou, na verdade, 1 semana rondando a casa e mandando alunos bater na minha porta para chamar o meu filho. E daí foi que o meu pai visualizou de cima da sacada o carro dela, e daí foi que no outro dia eu fui abrir o boletim da medida protetiva. E daí mudamos de endereço dentro de 1 semana. A gente não sabia se ela ia atrás dele ou não, né? Então, aonde ele vai, tá tudo muito avisado, né? Ele tá voltando aos poucos, assim, a vida normal dele. Pois é, né, Mota, como é que fica a cabeça, né, de um adolescente nesse momento, depois de toda essa situação? Ele está voltando à vida normal, como diz a mãe, eles se sentiram ameaçados em vários momentos, né? A família diz que a mulher estava então rondando a casa deles e eles chegaram a ter que mudar de endereço e pedir essa medida protetiva que é muito importante. A gente pediu uma nota de posicionamento, né, da defesa da família, que considera inaceitável esse crime, claro, de estupro de vulnerável. Eles também disseram que estão fazendo de tudo para garantir a proteção integral da vítima, né, que já teve muitos danos, principalmente emocionais, né, e também eles fazem de tudo para a responsabilização, então, dessa acusada, dessa professora. Já em nota, a defesa da professora reafirma a total inocência da Ré, destacando que a condenação proferida em primeira instância é injusta, de acordo com eles, e também desprovida de provas concretas que sustentam, então,
à decisão. A defesa também ressalta que a mãe do menor teria utilizado o episódio com o intuito de receber uma indenização de R$900 mil e que espera que a verdade dos fatos seja restabelecida e a inocência da acusada seja reconhecida. É importante a gente destacar que o adolescente, no meio dessa história toda, contou em depoimento que ele se sentia forçado a manter relações com essa professora. A gente está de novo falando de uma situação de poder, claro, né? A professora ali ocupa uma posição não só na sociedade, como na escola, de poder em cima daquele aluno, um aluno claramente menor de idade, ela uma mulher casada, né, com filhos, tendo essa relação com esse menino, né? A gente pode dizer assim, apesar de ser considerado adolescente pelo estatuto, né? Mas um menino de apenas 13 anos, né, Mota? Até 14 é estupro de vulnerável, não adianta. Já expliquei isso daqui. Sendo um menino ou uma menina, até 14 anos, não pode manter relações sexuais. Mesmo se assine um documento dizendo, eu quero, né, manter relação sexual com um homem, com uma pessoa mais velha, menor até, 16, 17, 18, não interessa. É estupro de vulnerável. Isso. Agora, como é que... Eu tento imaginar, né? A gente vê muitos casos, né, onde homens... A gente vê o contrário, né, normalmente, né? É por isso que chama atenção. Não, mas assim, como é que se explica isso? Se é que existe uma explicação, né, para a cabeça doentia de uma mulher adulta, casada, com filhos. Capão da Canoa é uma grande cidade do litoral norte gaúcho, né? Uma das grandes, quase uma metrópole, né? Capão cresce assustadoramente todos os anos. Na temporada de veraneio, então, assim, a população explode em Capão da Canoa, mas geralmente as pessoas se conhecem lá por Capão da Canoa. Se conhecem. E aí ela faz isso envolvendo, inclusive, a comunidade escolar, que testemunhava os dois, né, se abraçando, se beijando. Que loucura! Né? No ambiente escolar. Né? No ambiente escolar, que loucura deu nessa mulher de jogar fora um casamento, de jogar fora a dignidade, os filhos. Isso daí que eu estou falando não tem nada a ver com machismo, não. Tem a ver com lei. Lei. Estupro de vulnerável. Que barbaridade. E um detalhe, eu vou contar um detalhe de bastidor, não sei se a Gabi Dias sabe. A mãe desse guri, ela disse que queria aparecer. A nossa produção explicou a ela o seguinte, que ele é menor, o filho dela, vítima menor, se ela se apresentasse de cara limpa e se identificasse... A gente identifica ele. Por tabela, identificaria o filho e isso seria mais um crime cometido contra o garoto, que agora deve ter o que aí? 14, 15 anos, né? É lamentável. Obrigado, viu, Gabi Dias? Valeu, até mais. Até mais. Olha, agora é polêmica, ou não é, Elian? Sim. Nossa, sim é bem...